Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Vocês acabam de chegar no nosso encontro semanal, onde falamos sobre filmes, séries, a vida e tudo mais. Aqui, hoje, pela primeira vez na vida, à minha frente, está ele, o responsável por organizar a casa, Senhor Basso. E aí, Basso, tudo bem? Tudo bem, tá tudo tranquilo. Hoje vamos estrear um formato novo, só eu e você. Ó. Acho tendência mundial. Não, pera. Não, calma. Não, calma. Sem tanta emoção. E pra quem não tá entendendo ou não me conhece, eu sou Domenica Mendes e eu vou conduzir o nosso papo hoje. E como o senhor Basso aqui, meu companheiro, está dizendo, nós estamos estreando um formato, com muitas aspas, novo. Por quê, senhor Basso? O que a gente está aprontando vou contar, nesse dia 24 de fevereiro de 2021, Nossa, às 17 horas e 16 minutos. O que a gente está fazendo? sacanagem com a minha cara. Não, o que está acontecendo é que a gente perdeu uma última gravação, então a gente decidiu fazer um episódio curtinho, só nós dois, só para poder lançar ele amanhã, agora que você já deu a data, né? Vai ter que ficar, já vai ficar marcado o programa. Nós vamos fazer um episódio de pouco diferente sobre o Perdidos na Estante, que normalmente é um episódio sobre a obra, né, o livro, ou o HQ, ou o mangá, e depois um episódio sobre a sua adaptação. Hoje vai ser somente a adaptação que a gente teve maravilhosa, que a gente assistiu na Netflix, e seremos só nós. Só eu e você e eu. E a gente tá transmitindo pela primeira vez pela Twitch TV, porque eu e você temos um canal na Twitch TV, porque a gente é desses de modinha. A gente é muito de modinha. Nossa, a gente é muito mandado. Muito modinha. Nossa, muito modinha. Mas assim, não sabemos se o restante da equipe do Leitor Cabuloso do Perdidos vai se animar para fazer gravações. Se eles se animarem, a gente super aceita. Mas, ouvinte, vocês estão acostumados com aqueles episódios especiais de Westworld ou Game of Thrones que caía de vez em quando aqui no feed do Perdidos ou no feed do Covil? É mais ou menos isso, porque esse episódio também não vai ter edição e a gente tá gravando uma faixa única. Então, assim, é sem corte, é sem censura e tem prova em vídeo caso vocês queiram ver a gente olhando um pra cara do outro em cômodos separados da mesma casa, porém à distância. É tipo manter o isolamento social mesmo dentro de casa, sabe? Sim. Acho tendência também. Gravem podcasts de quartos separados. Sempre muito bom. Muito bem, então. Hoje a gente não tem o assistente, né? Então, eu mesma vou apresentar aqui os dados dessa obra. E, Basso, você já contou um pouquinho sobre o tema que a gente escolheu. E qual foi o tema que a gente escolheu? Repete pro pessoal, caso eles não tenham ouvido aí. A gente vai falar sobre o Alice in the Borderland, em Borderland, não sei porque eu coloco esse D aí no meio, que ela é uma adaptação de uma série que foi uma adaptação de um mangá, que ela fala um pouco sobre não sei, já quer que eu dou sinopse já? Taca ali pau, já começou, manda ver. Então, o que acontece é que tem 3 amigos que, de repente, estão numa situação lá comum, lá de estar zoando um dia na rua, no centro de Tóquio. Eu acho que é Tóquio que eles estão, né? Com certeza. Se passa no Japão, deve ser Tóquio. E aí eles decidem, de repente, falar assim, quer saber de uma coisa? Ficam brincando, tudo, entram no banheiro, por causa que um guarda perseguindo eles, ficam lá pra poder passar. Quando eles abrem, a cidade inteira está deserta, eles não encontram mais nada, nem ninguém. E aí é bem impactante, inclusive, o primeiro episódio é um piloto excelente, você fica muito se pensando o que está acontecendo. E aí, à noite, só que eles conseguem ver um local daí que está iluminado, porque assim, tá tudo abandonado. Parece que eles entraram, sei lá, eles piscaram e passou, sei lá, uns 20 anos depois de um cataclismo. Apocalipse zumbi / pandemia 2020 / qualquer outra coisa que vocês conseguirem imaginar, né?
E aí eles acabam daí fazendo o quê? Falam assim, putz, eles não sabem o que aconteceu, não sabem, sei lá, se eles entraram no buraco de minhoca, estão numa realidade paralela, estão, sei lá, numa hipnose foda, não sabem o que é, e aí quando eles vêm à noite, finalmente, no local aceso, eles vão até lá e eles descobrem que tem um jogo. Um local onde vai ter um jogo, e eles precisam jogar aquele jogo, porque quem não joga aquele jogo não fica com um passaporte atualizado para aquele local, e aí vem alguma coisa do, sei lá, do céu, uma bala teleguiada, sei lá da onde, que acerta a sua cabeça e te mata instantaneamente. Então eles são forçados primeiramente ao jogo, então tem uma breve explicação bem pequenininha de uma pessoa que tá ali junto com eles ali logo no início, de uma mulher que aparece, falando que eles têm que jogar, que são as regras. E eles daí recebem daí, tipo, um celular daí na entrada ali, fecha o horário, o negócio fica fechado com umas grades também, que é impossível eles saírem, senão eles também morrem, e eles, tipo, meio que de um só, né? Tipo, quero fazer um jogo, né? Ai, eu também pensei muito nisso quando a gente assistiu, porque lembra, né, essa pegada, né, pra quem não tá meio perdido aí, que às vezes a gente tem uma audiência aqui no Perdidos que ela é de jovens, e eu não sei, sim, e eu não sei se a nossa audiência já assistiu a franquia Jigsaw, que na verdade se chama Jogos Mortais, eu acho, aqui no Brasil, né, tá pra sair um filme novo, inclusive esse ano agora de 2021, e é claro que eu vou ser obrigada a assistir, porque eu sou a louca, né, dos filmes de terror ruim, né, tipo, eu amo, né, vários guilty pleasures, é isso. E eu também senti um pouco, assim, dessa estética e dessa pegada, e eu achei super legal que a gente começa a série e a gente está no mesmo lugar que eles, né, a gente não tem ideia, exato. Então, assim, você já falou um monte de coisa, né? Ah, eles têm que jogar, eles não têm opção, as pessoas somem, eles morrem, mas tudo isso acontece nos primeiros 50 e poucos minutos do primeiro episódio. Se você não chegar até o final, você não sabe disso tudo, né? Eu acho bem interessante isso, que eles colocam já numa estética meio de jogos. Você tem um grupo de amigos já muito próximos, né? Eles demonstram ser, né? E que é o... Deixa eu ver aqui o nome deles aqui. É o Arizu, que seria o protagonista, né? Que a gente vê, que é o que a gente acompanha primeiro, né? E aí você tem o... Ai, como é que é o nome do... Karubi, que eu acho que é o... O Karubi, que é o japonês de cabelo descolorido, que você pensa que ele é o que faz sucesso. Ele é o surfista, sabe? Ele faz sucesso com as gatinhas, ele é barman, né? Mulherengo, ele bebe menina que trabalha à noite e tal. E aí tem um amigo deles aí, que é o Shota, que é a gente. Que são os nerds, tipo, que trabalha sério, paga imposto, né? Tem a sua mão de obra explorada. Então é interessante que o Arizu, ele é um cara que ele tá saindo dali, que ele tá meio que... Ele é considerado meio que um zero à esquerda pra família dele, porque ele gosta somente de jogar muito videogame. E é engraçado que como essas skills do videogame, de repente, ele é um cara bem inteligente, ajudam ele a conseguir superar o jogo. Tanto que o primeiro jogo que eles têm que fazer é um jogo bem filha da mãe, assim, sabe? Eu não sei. Você lembra como é que é esse jogo? Ah, gente, ó, vai ter spoiler, tá? Desculpa aí. Spoiler. A gente vai contar. É uma conversa solta. Então, assim, pera um pouquinho. Vamos só organizar, então, pra gente não ferir aí a galera que não assistiu. O Alice in Borderland, ele tá disponível para vocês assistirem na Netflix, tá? É uma série totalmente produzida no Japão. Ele tem mais ou menos ele tem exatos 8 episódios na primeira temporada, com mais ou menos 50 minutos de duração cada uma, que mescla ali um gênero de suspense e ficção científica. E tem muito sangue e muita violência, tá? Não tem, pelo que eu me lembro, ao menos, não tem um exagero de cultura do estupro, coisas assim. Eu não me lembro, tá? Mas eu não me lembro, assim, de eu pegar um certo... Tem uma cena só no episódio mais pra frente que existe uma sugestão de que
quando eles encontram mais pra frente depois um grupo, né, tudo mais, que existe uma coisa assim, né? Mas existe uma sugestão ainda, mas não tem nenhuma cena gráfica e nenhum acontecimento assim, né? Tipo, né? Assim, pelo menos não às vias de fato, né? Alguém chega a ter uma ameaça mais no final, mas não chegam a concretizar o ato. Então, assim, voltando, então tem sim um pouco de cultura do estupro, porque a cultura do estupro tem a ver com poder e quem toma esse ato, eu lembrei da cena, quem toma esse ato é alguém que está numa posição de poder para com a mulher, né, que seria a vítima, mas o ato não é consumado, mas, né, isso não interessa, o que interessa é que tá lá. E é uma série muito boa, sabe? Eu achei ela muito bem montada e eu achei ela... Cara, eu gostei. Eu tô louca pela segunda temporada e eu queria muito ler os mangás. Porque é baseado, né, em uma série de mangás muito famosa lá no Japão, mas aqui no Brasil não há tradução. Então, mesmo que nós quiséssemos analisar o mangá, né, não seria possível, né? Então, a gente indica a série. Eu, pelo menos, indico. Você indica? Não, eu super indico. Acho ela muito bacana, sim. Eu acho que ela funciona... Eu acho que, inclusive, é bem interessante porque em vários momentos da série você se questiona por que tal coisa não está acontecendo, né? E é interessante que alguns questionamentos que eu achei que seriam furos de roteiro, eles são explicados no final, sabe? Nossa, e aí existe uma sim. explicação para isso. Então eu acho que ela é bem interessante, a gente se organiza. Não existe, pelo menos até o final da primeira temporada, uma explicação sobre o que aconteceu com eles. Então, se alguém estiver esperando, falar, eu quero saber como é que eles se meteram nessa, não tem. Então, ao final, já aviso pra vocês já. Mas a vida aconteceu, né? É essa explicação. Aconteceu, gente. Aconteceu com eles e com mais gente. É isso, né? É só ponto, né? Não tem nada além disso. É muito louco isso. E ainda até o final, mas você tem mais informações sobre o que está acontecendo exatamente. Isso já consegue você começar a bolar e fazer algumas hipóteses. Então tem esse clima meio de suspense, de um grande mistério do que está acontecendo, que ele vai te segurando até o final e ele vai te entregando algumas coisas. Sim. E segura bem. Eu acho que a série ela tem alguns pontos que a gente vai começar a falar daqui a pouco, né? Quando a gente começar a lembrar dos acontecimentos, que ele surpreende muito, sabe? Ele não, né? A série. Ela surpreende muito. E eu lembro, assim, de alguns acontecimentos que a gente parou e olhou e falou, gente, isso tá acontecendo mesmo? Porque é muito diferente das narrativas que a gente tá acostumado, que vem aqui, né, da América. E é muito legal, assim. Eu gostei da série. Eu fiquei feliz que foi renovada, porque se não fosse renovada, ela não seria ruim. Mas eu acho que ela tem potencial para continuar, sabe? Eu tô curiosa a respeito desse mundo. Eu quero saber o que vem além, porque o primeiro grande desafio, eles vão encerrar. Justo, a série acaba. Mas sempre dá para piorar, né? A gente tá lidando com isso na vida, né? Então, quando abre ali um novo enigma no final da série, eu fiquei bem curiosa. E eu muito vou assistir, mas está em pré-produção, né? Antes da gente começar a gravar, você chegou a perguntar quando que ia sair? Você achou que essa série era de 2019? Mas ela é de 2020. E então a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas logo, logo ela pinga. E eu acredito que em 2022, 2023 no máximo, ela tá pingando. E sim, parece muito tempo, mas é uma produção, gente. Então, né, calma. Já foi aprovado, que é a primeira parte. Agora eles vão pré-produzir, gravar, editar e aí distribuir. Sim. Espero que pela Netflix ainda pra gente aqui, porque é muito legal. Tendo dito isso, agora sim. Quem quiser continuar ouvindo, né, e quem quiser continuar assistindo, a gente vai falar de spoilers. Então, não se ofendam, tá? Ou parem, né, o episódio, se você estiver ouvindo pelo feed, assiste a série e aí volta. Basso. Sim. Conta. Qual foi a primeira parte da série que te fez ficar assim, do tipo... Como assim? O que aconteceu? Sabe? Não, eu já fico assim, o que aconteceu logo que desaparece todo mundo. Eu não sei exatamente o que você está querendo saber. Porque eu fiquei meio assim já, quando desaparece todo mundo, eles chegam lá, a cidade tá deserta e só tem eles. Sendo que, tipo, 5 minutos atrás estava
com 2.000 pessoas andando na rua, sabe? Eu achei interessante que eles deixam muito claro uma sensação de que talvez tenha passado muito tempo, só que aí eles saem do banheiro e quando eles olham, os carros estão todos parados, então aparentemente as pessoas sumiram. Me lembrou um pouco aquela série Leftovers, não lembro o nome exato, mas que tem uma série que ela tem essa premissa de que em determinado horário, né, sei lá, 50% do planeta sumiu, sabe? Do planeta não, das pessoas que habitam o planeta sumiram, sabe? E é uma série muito boa, quem produziu foi a HBO, eu adorava, mas eu não cheguei a terminar de assistir. Talvez eu não adorasse tanto assim, para não pensar agora. Mas enfim, baseado em livro também, esse livro tá na nossa estante aí. E me deu um pouco essa pegada, e aí depois eles ficam lá sentados, né? Tem uma cena muito bonita dos três sentados no asfalto e olhando ao redor, esperando alguém aparecer, né? A polícia aparecer, e assim, não aparece ninguém. E depois, quando eles vão atrás de comida, as comidas são frescas, então não passou um grande tempo, né? Não é uma coisa que, a gente, sei lá, eles entrou num buraco de minhoca e eles estão 200 anos à frente e por algum motivo as pessoas desapareceram, né? Então é uma coisa ali que é hoje, tá? Aconteceu, ponto, né? A gente não tem essa linha temporal pra gente poder segurar. Então concordo com você que esse foi o primeiro choque. E aí eles acham esse lugar do jogo. E aí você fala sobre o jogo. O que você achou do jogo de lógicas? Eu achei não é nenhum jogo de lógica, né? Eu acho que o Azumi agora o nome dele, como é que é? Esqueci. Do protagonista? Arizu. O Arizu, né? Arizu. Ele, na verdade, ele consegue hackear o jogo, porque o primeiro desafio deles já é uma sequência de portas, que eles entram num prédio e tem uma sequência. Eles entram num cômodo onde tem uma porta escrito vida e uma porta escrito morte, e eles têm 2 minutos para escolher qual deles ela vai passar. Então, os 3 amigos dele, mais 2 pessoas, acho que tem 1 ou 2 pessoas. Eu não me lembro. Tem mais uma moça com certeza, mas não lembro se tem mais alguém. Não, é só a moça. Não, tem 2 moças, eu acho, né? Tem 2 moças. Tem 2 moças. Isso. E aí você já tem que escolher e aí você não sabe, porque uma das portas vai levar a vida, outra vai levar a morte e você não sabe qual que é. Uma tá escrito morte, outra tá escrito vida, mas você não sabe se é um blefe ou se é um double blefe. E aí eles têm que passar. Aí já acontece uma das pessoas morrem, já precisa ficar marcado qual que é o preço a se pagar quando erra. Mas assim, passou isso daí, a próxima e agora. Ele falou assim, vai ser um jogo de 50% toda vez, mas assim, é jogar cara ou coroa e acertar quantas vezes, né? Porque na primeira vez que você joga cara ou coroa, você tem 50% de chance. Depois, a segunda vez que você acertar, é metade na metade. Quer dizer, é 25% de chance você tem de acertar 2 em sequência. Tipo, aquela coisa de probabilidade que a gente já viu, né? Então, quando você coloca isso, sei lá, acho que tem um total de 8 cômodos para eles passarem, eles falam assim, cara, é virtualmente impossível, a gente vai acabar morrendo. Teria que ter muita sorte. E aí o Arizu, ele consegue hackear por vê um carro, né, que ele vê na entrada, e ele vê que, olha, o carro eu sei que tem tantos metros, ele estava na entrada do prédio, então eu sei que o prédio tem tanto de lateral, e aí quando a gente entrou, tinha um esquema que eles viram do negócio de incêndio, então eu sei que tal porta ficar para lá, então ele sabe que eles vão ter que passar pelas portas, eles têm que ir passando numa sequência, né, para poder fazer o contorno inteiro. Então ele acaba decifrando o código do jogo para que o restante deles não morra. Mas ali você já fica, sabe, muito apreensivo, porque você fala, tá, tem isso daí agora. Agora eles terminam lá, ganham uma carta de baralho, que existe uma referência muito forte a baralho no jogo todo. Né? E eu estava esperando mais referências a Alice no País das Maravilhas. Mas no início você tem pouquíssimas referências a Alice. Eu acho que mais pro final você tem um chapeiro louco, né? Você tem uma coisa assim, né? Você tem não sei se a menina que ele encontra que fica... Seria o coelho na toca? O coelho na toca, ela parece muito parecido com o coelho na toca, né? Então tem umas referências, mas é mais forte. Porque, de fato, eles não iam entrar no jogo, né? Ela chega pra eles do nada e fala, olha, você tem que pegar o celular e você tem que passar por essa porta, você não tem escolha.
Ela que leva eles. Eu tô falando da mina que eles encontram depois, a alpinista. Ah, alpinista, tá. Eu não sei, mesmo. Pode ser alpinista, mas, de fato, né, a primeira referência que tem com Alice no Mundo das Maravilhas, no País das Maravilhas, né? Uhum. São as cartas, e as cartas são muito importantes porque me parece uma releitura de como seria talvez o mundo se o mundo de Alice fosse com a Rainha de Copas protagonista e não Alice, sabe? Me dá uma sensação um pouco disso, assim. Não sei por quê. Você não sentiu isso? Não. Não vi nada disso, assim. Ainda existe depois uma explicação melhor do jogo das cartas, né? Que os naipes são diferentes tipos de jogo. E você consegue ter um pouquinho mais de informação quando vem isso. Eu acho até interessante que a Copa seria um jogo de traição. Então, tem a ver um pouco a história da Alice, né? Porque a Rainha de Copas, ela é obcecada, né, de estar sendo traída. E aí, por isso que ela manda cortar a cabeça de todo mundo. Então, existe uma certa referência ali, mas para mim não ficaram tão claras as referências depois. Né? Então, que tem, assim, algumas... É que assim, sabendo que tem, você começa a procurar, mas isso não ficou para mim muito claro. Ah, tá. O que também me faz pensar muito do quanto a gente de fato não conhece essas histórias clássicas, né? O Alice ainda eu li através de um audiobook, acho que em 2018, 2017, já faz um tempo aí, sabe? Já não guardo na memória todos os detalhes. Mas eu lembro que as cartas, elas têm uma determinada importância comparado com tudo que tem de importante na história, porque é um conto de fadas, né? Uma história para criança. Então, nada é tão importante assim, além da própria Alice passando pela jornada, sabe? E eu acho que a referência acaba ficando realmente nesses pontos, né? Como você disse, tem o chapeleiro maluco lá na frente. Que, inclusive, ele não é um chaveiro, né? Não. Ou ele é um chapeleiro de verdade, lembra? É um chapeleiro de verdade, é. Ele é um chapeleiro de verdade. Então, e aí, assim, mais óbvio do que isso, né? Você tem um chapeleiro, que é um cara que tá numa posição de poder ali, que não age de uma maneira lógica, né? Ele basicamente é um ditador insano ali naquela comunidade, que ele cria um monte de ilusões, né? Que talvez mostre esse aspecto de magia do personagem chapeleiro e tal, e ele de fato literalmente era um chapeleiro, e eu achei isso muito legal, sabe? Mas eu não conheço da obra o suficiente também para saber se tem mais coisa. Eu acho que foi só um baseado mesmo, e é isso. Sim, é mais isso mesmo. Agora, eu achei que a série realmente ficou, dando todos os spoilers do mundo agora aqui, eu acho que a série realmente ficou, puta que pariu, não me conformo, agora antes vocês tinham minha curiosidade, agora vocês têm a minha atenção. Foi quando você tem o primeiro jogo de Copas que eles participam, com um jogo de traição. E você tem uma expectativa muito grande que o trio original ele vai seguir junto. Porque você está acostumado com isso, né? Você é apresentado a um grupo de personagens, você segue normalmente a história daqueles personagens até o fim, né? E aí, quando você tem no terceiro episódio, né, você já teve 2 episódios inteiros já com eles, aí no terceiro você tem o episódio do jogo deles que eles fazem de traição. E nesse jogo, 2 dos 3 morrem, só sobra o Arizu, né? O Karubi e o Shota, eles morrem para que o Arizu sobreviva, porque é um jogo de traição, então você tem que trair seus amigos para conseguir sobreviver. Meu Deus. É muito surpreendente, né? Eu achei que era mentira, sabe? Por um momento, eu falei, não, eles não vão. A série não vai tirar os 3, porque começa com um trio, né? Apesar do Arizu ser o protagonista, que, assim, ele é o protagonista, ponto. É ele que a gente acompanha. Que depois a gente vai seguir a história dele até o final. Isso. Mas, assim, eu olhei, eu falei, não, eles vão, sei lá, eles vão se machucar, eles descobriram o jogo da traição, então eles vão conseguir trair o jogo, alguma coisa assim, sabe? Você estava esperando que o Arizu hackeasse de novo o jogo. Como ele hackeou no primeiro episódio, você achou que todo mundo ia morrer e não morreram, morreu figurante. No segundo episódio, você achou que todo mundo vai morrer, não morre, morre figurante de novo.
E aí, quando chega no terceiro eles estão de novo, você fala, puxa, não, vai de novo, o Arizu vai dar um jeito. Aí o jogo... O Arizu é protagonista, né? Ele vai salvar todo mundo. Aí você fala, não vai. E é um episódio inteiro de você torcendo, assim, cara, eles vão arrumar um jeito. E não, o episódio é assim, o jogo ele começa logo no início do episódio e ele fica inteiro com você na dúvida se ele vai sobreviver ou não. E no final não sobrevive, assim, não sobrevive com dúvida, um deles caiu na água, desapareceu, não. Você vê a cabeça deles explodidas e é isso. Tipo, eles morreram mesmo, gente, sem sombra de dúvidas. Eu achei que não ia ser assim, sabe? Eu achei que a morte deles ia poder ser uma coisa questionável, como você disse, sabe? Eu falei, não, aí depois mais pra frente eles vão se encontrar, ou de repente a gente vai descobrir que, sei lá, eles morrem, entre aspas, né, mas eles são tirados do jogo e depois voltam. Uma coisa meio, quando a gente assiste o Circle, que a gente não sabe o que acontece com aquelas pessoas, e você fica naquelas pessoas morreram ou não morreram, e a gente de fato não sabe, porque quando o filme acaba, né, você só tem, teoricamente, quem sobreviveu, mas não mostra os corpos, né? E não, tipo, eles esfregam a tua cara, tipo, eles morreram, ponto, e a partir de agora a brincadeira vai ficar séria e muda-se, né, o núcleo, o ritmo da história, ele sai, é quase como se ao matar os amigos do protagonista, nesse sacrifício, isso fosse o amadurecimento dele para ele conseguir ter força suficiente para sobreviver nesse outro mundo, sabe? Eu acho que tem algo de simbólico nisso, né? E aí, de fato, ele vai, e eu gosto que tem personagens que aparecem no segundo episódio, não é no terceiro e não é no primeiro, é no segundo episódio que a gente vai depois acompanhar, né, até o final da série, porque eles não apareceram ali sem querer. Não, eles são importantes, né? Eles cruzou o caminho, ó, apresentei, e agora eu vou te levar realmente pra onde essa galera tá, de onde eles veem, o que eles fazem, né? Que no segundo ele encontra o Zage, que é a alpinista, né? A menina lá, alpinista lá, muito, muito fodelona. Nossa, aquela cena de apresentação dela, que ela tá em cima do penhasco, olhando de lado. Jesus amado, é maravilhosa. É muito boa, né? Maravilhosa, maravilhosa. E aí eu acho bem interessante. E aí ele encontra também aquele rapaz meio andrógeno, né? Que é um loiro. Eu acho que é... Shishiwa, eu não sei o nome do personagem. Acho que é Shishiwa, não sei, alguma coisa assim. Eu não sei pronunciar, mas ele tá sempre... Ele é um personagem muito importante, né? Ele é alguém que é muito inteligente, já que você vê já. E ali eles têm o primeiro encontro, assim, pista que existe uma organização na praia, que é quem que tá conseguindo fazer alguma equipe, o pessoal que fez uma equipe para poder trabalhar. Então, para poder vencer os jogos e tudo mais. É o primeiro contato daí que eles têm. Aí no terceiro episódio você tem eles todos morrendo. No quarto ele se encontra de novo com o Zage e vai para um jogo também muito filha da mãe, assim. É muito tipo de corrida, né? E isso é legal também, que vários jogos têm pegadinhas, e aí esse é muito bom, que tem uma pegadinha boa. E aí depois eles decidem ir até esse pessoal, essa organização meio que se formou, que é a Praia, que aí é esse grande clube com montoeira de gente, muito maluca, todo mundo só vestindo biquíni pra ninguém portar arma, e lá você tem essa organização que tá tentando juntar aqui na cabeça deles. Se você juntar todas as cartas, porque no final de cada jogo você ganha uma carta, que as cartas, é legal isso, né? No jogo, os naipes representam o tipo de jogo que é. Se é um jogo de equipe, um jogo de traição, um jogo de... lógica, e eu não me lembro agora qual era o último. Mas bem, cada um tem o tipo, e os números da carta vão de Ais até o Rei, que vão sendo... O grau de dificuldade. Né? Isso. Então, eles estão procurando todas as cartas, porque o Chapeleiro Louco, que é o dono da praia, fala que se arrumar todas as cartas, eles vencem o jogo, eles vão sair daquele lugar maldito que eles estão, que é essa cidade maluca aí, né? E o que é muito interessante, porque dá uma sensação de coletividade, né? Já que todos eles vão precisar jogar, porque não tem escolha. Porque é isso, a gente não falou, né? Mas não é como se eu estou nesse mundo, eu tenho opção de não jogar. Não, você tem um visto que você consegue se você sobreviver ao jogo. E esse visto, ele te dá direito a viver dentro dessa cidade, seja lá na praia ou fora da praia, durante X dias.
Então, se você não voltar para aquele jogo naquele dia que você tá com o seu visto para ser expirado, vai cair esse raio que você falou lá atrás, né? Que vem do céu, onde você vai ser basicamente pulverizado, né? Quase. Assim. Na verdade, parece que vem um tiro, laser. Né? Parece que vem um laser, alguma coisa assim, que mata você instantaneamente. Que cai na tua cabeça, assim, como se fosse um tiro absurdo, né? Porque tem algumas coisas que estão no céu, né? Que você não consegue identificar direito o que é, né? Tem umas luzes, umas coisas assim, né? Não sei. Eu tô com medo danado que sejam ETs. Ai, sabe? Sim. Eu tô com muito medo que dá uma de Stephen King, no final aparece alienígenas e é isso. Aliens. Mas existe alguma coisa muito poderosa que tá reorganizando esse mundo desse jeito, sabe? A gente não sabe muito bem. Não sabe quem é, não sabe por quê, né? Não sabe nada. E aí acho que depois, né? Metade do episódio, então, é isso, e metade da temporada é isso, né? Metade da outra temporada eles na praia, que aí muda tudo a dinâmica, porque daí tem um grupo, tem mais gente, eles têm um objetivo já claro agora pra cumprir, eles não vão só sobreviver, eles querem pegar todas as cartas, e isso... essa parte da praia, ela me irritou bastante, até eu entender o porquê que ela estava sendo construída, sabe? Sim. Mas eu acho que... Mas é importante aguentar, né? Aí o episódio final é bem catártico, assim, né? Um jogo gigantesco com 1 milhão de pessoas e é bem, bem complicado, assim, mas eu acho eu acho muito bem feito, né, o jogo. E o último jogo eu também matei, sabe, tipo, logo no início. É clichê o último jogo, né? O jogo é aquele clichêzaço, assim, tipo... O que eu acho, assim, curioso é que a questão do tempo a gente não sabe, né? Como a gente citou agora há pouco. E quando a gente conhece a praia, a sensação que me dá é que as pessoas na praia entraram no jogo nessa realidade paralela bem antes dos protagonistas que a gente entra junto, sabe? Então, é quase como se algumas pessoas são convocadas para essa realidade paralela antes e outras são colocadas depois. Porque se isso aconteceu no nível mundial, com todas as pessoas ao mesmo tempo, e assim, a gente não tem como sair de Tóquio, né? Eles falam que o limite do jogo é o final da praia, eles não conseguem ir além, então eles estão cerceados. Beleza. Sim. Só que assim, como que o chapeleiro ia conseguir organizar a praia e captar aquele bando de gente, porque ali só tem os sobreviventes, para aquelas pessoas terem chegado até ali, muito mais pessoas morreram, porque tem jogo do qual só sai uma pessoa, não sai mais do que uma, né? Então me dá uma sensação de que as pessoas são convocadas em tempos diferentes, sabe? O que... Sim, todo mundo não começou a jogar ao mesmo tempo, né? Isso, exatamente. E aí você fica pensando daí o que é, né? Por exemplo, eu particularmente eu não consegui ainda chegar no consenso do que seria, sabe? Eu não... Aliens. Então, eu não sei se foram aliens que pegaram pra fazer um baita no experimento, entendeu? Com todo mundo. Eu não sei se é uma realidade paralela que eles são summonados, sabe? Eu não sei se eles estão, na verdade, dentro de uma grande Matrix, alguma coisa assim do tipo, se é um mundo de realidade virtual, né? Uma coisa assim que eles foram colocados ali. Né? Eu achava que era realidade virtual. Então, eu particularmente eu fico pensando, eu não sei, porque o jeito como as pessoas são introduzidas aos poucos e como você não tem numa cidade imensa, de repente você não tem ninguém. Gente, assim... É muito absurdo. Tipo, de repente, São Paulo, você entra no banheiro, passa 5 minutos, você sai e não tem ninguém na cidade de São Paulo. Cara, são 10 milhões de pessoas. Entendeu? Como desapareceram com 10 milhões de pessoas de uma vez só? E não é desaparecer todas, elas morreram. Entendeu? Não, as pessoas simplesmente foram... Acabou, elas não existem ali. Mas todas as outras coisas existem. Então você tem todas as lojas, todos os carros, as comidas. O que, aliás, é meio estranho, porque não sei muito tempo quanto tempo tem, porque, né? Tipo, comida tem prazo de validade, né? Isso não tem ninguém cuidando. Então não se sabe. Mas a sensação que dá é que esse jogo é novo, né? Assim, ele não tá rolando há anos e anos e anos, não. A gente não sabe, né? Não, a gente não sabe, mas a sensação que se passa é que não é. Pelo menos pra mim passou.
Por exemplo, mas ali, por exemplo, quanto tempo você acha que o chapeleiro tá reunindo as cartas? Quantas cartas existem num baralho? 52. Eu colocaria, talvez, no máximo 1 ano, tipo um jogo por semana. Entende? Pode ser. Tipo, mas, porra, tá 1 ano. Se eles chegaram agora e já tinha gente há 1 ano atrás, eles não podem estar no mesmo mundo, entre aspas, né? Porque... Não. Entende? Não pode. Ao mesmo tempo também que a gente não vê o protagonista, né, falando, eu já tô aqui, sei lá, há 5 meses, há 1 ano. O tempo não importa. Você tem uma certa noção de tempo quando ele tá caçando com a Usagi, né, que ela parece que fala que eles estão há 1 mês ali já, quando eles estão, antes de eles já acharem a praia. Que eles estavam falando que eles estão passando pelos jogos, tudo, mas ainda assim, sabe, cara, né, tipo, que seja só isso, como, né, onde é que eles ficaram? Eles ficaram, sei lá, animação suspensa, trancados em algum lugar, sabe, todas as pessoas são teletransportadas para todas as pessoas, sei lá, do Japão, de Tóquio, foram teletransportadas para alguma grande nave mãe alienígena e estão em animação suspensa, em êxtase temporal, e aí elas são reintroduzidas lá de volta, com teleporte aos poucos. Não sei, eu não sei o que acontece. Porque parece muito ser uma coisa assim, seja que for, é uma força gigantesca. Sim. Seja, com quase poder de Deus. Sim. Eles estão no julgamento. A sensação que dá é essa, né? E o que me pegou um pouco nessa questão de tempo, claro que a gente sabe ali que eles têm mais jogos. A sensação que me deu é que existem mais jogos acontecendo do que os jogos que a gente acompanha. Tá? Sim, tem pelo menos uns 3, 4 jogos por noite naquela cidade ali. Então, e aí isso significa que é possível que tenham mais grupos de pessoas tentando formar o baralho igual tá na praia, concorda? Pode ser, porque a gente, até o final, a gente nem sabia se era importante ou não formar o baralho, né? Tipo... Sim. Mas eu tô dizendo isso porque, assim, se só tivesse um baralho disponível e uma quantidade fechada de jogos, não, a gente saberia... fazer Não, tanto que eles falam que eles têm cartas repetidas. Então, né? Exatamente. Então, talvez seja menos do que 1 ano, porque se tem 3, 4 jogos por noite e eles precisam só de 54 cartas, é isso? 52 cartas, 52 mas ainda assim, cartas. você não sabe se os jogos que eles estão escolhendo tá sendo repetido, né? Pode ser que eles façam várias vezes os mesmos jogos. Não, isso fala, né? Tanto que quando sai lá a carta que eles precisam, que é a última carta... 9 de copas, que é o que eles estavam com o 10 de copas, acho que era, né? Que eles estavam faltando. Mas essa é do último mesmo, né? Do episódio final. Tô falando um antes, que é quando o chapeleiro vai até jogar, que ele fala, finalmente eu vou conseguir essa carta. Eu sei que agora é, porque pela lógica... Você lembra que quando o protagonista chega lá... Ele sabia qual era a carta que ele ia pegar em qual jogo antes de entrar no jogo? Ele sabia. Dessa daí só ele fala, agora só pode ser esse tipo de jogo, porque já rodou X cartas nos últimos jogos. Então só falta essa carta. Tanto que ele vai, e aí acontece uma coisa que eu não vou falar o que é para não estragar a experiência de quem tá ouvindo até aqui, mas... Não lembro, não. Não me lembro. Não. Que ele sabia. Ele tinha desvendado, então, a sequência dos jogos? Ele sabia? Eu tive a impressão que sim. Eu tive a impressão que ele, pelo menos assim, desse último jogo, para ele conseguir essa última carta, ele consegue. Eu lembro que ele foi pro jogo porque o visto dele tava estourando. E ele foi então com eu a galera do visto, né? Falou assim, meu visto tá estourando, eu tenho que ir. E aí ele foi, né? Então eu confundi. Tá, então eu falei besteira. Tá, Tanto que tem eles razão. estavam atrás o Arizu, quando ele chega, eles falam, nossa, a gente tá atrás desse 7 de copas faz muito tempo e a gente não achava esse jogo. Né? Sim. Não, tem razão. Então eu falei besteira. Eu entendi errado. Tem razão. Já faz um tempo, minha memória me traiu. Criei memórias em base em coisa que não existe. Tem razão. Obrigada por me lembrar. E no final, a gente tem, enfim, um jogo na velocidade 5 do Creu, né? Que começa do nada, e isso eu achei muito louco, porque a gente, como telespectador, tá acostumado a ver eles sendo chamados para ir pro jogo.
No Eles vão último, até um lugar pra ter o jogo, né? Isso. Nesse foi o contrário, né? o jogo veio até eles. E o jogo veio até eles. E aí você fica na dúvida, né? Esse lugar onde eles estão era já uma arena de jogos e eles não sabiam, a pessoa que colocou eles lá sabia e armou tudo, não interessa. O que interessa é que é um grande jogo. Eu não lembro se ele é de traição esse, mas que Sim, é o ele último, é de traição, acho que era o 10, né? Ou o Valete de Copas, ou a Dama de Copas. Acho que era a Dama de Copas, era uma carta alta de Copas que faltava. Eles fizeram um imenso jogo de traição, né? Imenso mesmo. E, cara, aí é uma correria gigantesca para conseguir se salvar quem pode e para todo mundo trair quem acha que consegue trair em busca, né, de sobreviver. Só que assim, é perfeito, porque o jogo, a gente não vai contar que jogo que é esse, tá? A gente precisa guardar essa informação, mas o jogo ele é apresentado de um jeito extremamente crítico também, que teoricamente o conhecimento e a coletividade seria capaz de resolver isso rapidinho, sem violência. Mas a vontade das pessoas sobreviverem ou se vingarem daquelas pessoas que elas não gostam acaba colocando todo mundo em risco e matando muito mais gente do que é necessário, né? E eu achei isso tão crítico e tão interessante, e eu amei que nesse episódio o protagonista da série está inutilizável por um bom tempo, né? Porque a gente sabe que onde ele aparece, teoricamente, ele não pode morrer, né? A gente tem sempre essa sensação. E aí o pessoal fala, não, você vai ficar quietinho aí e alguém vai ter que vir te salvar. Por quê? Você lembra o que aconteceu com seus amigos lá no episódio 3? A gente pode fazer com você, sabe? É uma treta que é resolvida por outras pessoas, né? Tipo... Isso. E eu acho isso muito massa. Até chegar realmente ali nos minutos finais da série, que aí você fica com uma cara... Opa, rolou um espirro ali, pra quem... Vocês não ouviram, mas rolou um espirro. As Saúde. maravilhas da LX 3000. Rolou um atchufe. Não é? Sim. E eu gosto desse final porque nos minutos finais mesmo, a gente é convidado a continuar acompanhando a série e realmente, né, aparece uma grande figura e fala, esse jogo acabou. Esse jogo acabou. Não sabe? É? É isso, tá, gente? Esse jogo acabou. E aí você fala, caramba, sabe? Tem mais coisa depois disso, porque a gente acha, assim como o pessoal da praia, que a hora que eles completarem o baralho vai acabar. Acabou. Esse nível. Né? Acabou o nível 1 do jogo, aí você encontra o nível 2, né? Bem absurdo. E aí eu não tenho ideia de onde isso vai. Quando eu tava... Seria muito interessante também se acabasse, né, o jogo com o baralho. E aí encerrasse, aí, sei lá, parabéns, você ganhou a saída do labirinto, né? Mas eu acho, mas assim, decidiram que não, né? E aí você fala, putz, cara, agora vai ser complicado, porque agora você me informou que existe uma coisa muito maior, né? E aí, aí eu acho que é muito complicado agora eles seguirem, agora porque eles têm que dar mais, como é que fala? Eles vão ter que suprir mais essa expectativa que eles criaram, que ficou maior ainda. Eu acho que isso é sempre perigoso. Eu fiquei imaginando num bom final se ele não tivesse continuidade, porque eu imagino que a possibilidade de renovação é porque eu acho que o mangá continua, né? Com desse certeza. ponto. Então eu fiquei pensando, seria muito massa, assim, vamos acabar na primeira temporada. Aí eles conseguem o visto de saída, que teoricamente é o que eles acham que eles conseguem com o baralho completo. Eles saem de Tóquio, e aí eles olham e o restante do planeta está assim. E aí você, ou senão, o restante do planeta não tem jogo, mas também não tem mais ninguém, sabe? Tipo, não tem mais pessoas no planeta, fora de Tóquio. Então, você vai ter que escolher entre ficar aí sozinho, no planeta vazio, só você, e é isso. Ou você vai voltar pra Tóquio pra tentar sobreviver. Não seria tem... muito da hora. Não, ô louco. Seria, vai. Não seria. Não seria. Vai ser interessante no final, eles realmente, olha, eles voltam, sei lá, isso é uma realidade, vamos dizer, assim, uma realidade paralela, alguma coisa do tipo, sabe? E aí você sai e você consegue voltar. Né? Você volta agora pro mundo normal, essa aqui é uma
realidade alternativa, entendeu? Que o mundo normal, mas sem as pessoas que morreram? Sim. As pessoas que foram... A gente retira as pessoas do mundo lá e as pessoas que passam, a gente devolve eles pra lá. Então ele ia voltar pra Tóquio, mas quem ficou lá no jogo ainda, não foi feito cópias, né? Foi arrancado fisicamente as pessoas de lá mesmo. Uhum. E aí eles vão voltando. E agora você tem que lidar agora com essa situação aí que você voltou e o restante das pessoas todas estão lá. E eu acho, por exemplo, e as pessoas que a gente não viu sendo levado pra lá? Tipo, os pais do protagonista? Não, todo mundo. É isso que eu tô imaginando. Eu imagino pelo menos assim, que tem uma grande nave espacial gigantesca com, sei lá, né, 1 milhão de quilômetros quadrados lá em cima, onde eles teletransportaram todo mundo de uma vez só e deixaram lá a animação suspensa. Tá todo mundo lá em êxtase, paradinho dentro dos seus, sei lá, do que for lá, parado em animação suspensa. Né? Nanando. Igual as viagens, sabe que a gente vê as viagens espacial? A galera tá dormindo, né? E aí tá lá, e aí eles vão tirando de lá e vão teletransportando de volta. Né? Tô imaginando mais ou menos que é isso. E aí eles, por exemplo, beleza, colocou lá nesse mundo lá, tudo bem, passou. Quem passou volta pra Terra normal, né? Mas aí eles precisaram ter feito uma cópia da Terra também, né? Nossa, não sei. Ou às vezes é igual The Circle, que não realmente... Tipo, meu irmão, tá tudo fodido mesmo. Quem ganhar... nem quem ganhar vai perder. Nem quem perder vai perder. Nem quem ganhar vai perder. Vai todo mundo perder, sabe? Tipo, Sim. Inclusive, a gente citou o Circle 2 vezes, né? Então, pra quem tá ouvindo e não tem ideia do que é esse bendito desse círculo que a gente tá falando, é um filme independente, imagino eu, que vocês encontram também no catálogo da Netflix. Procurem aí, SRCLE, Circle. E, não, gente, não é... em inglês mesmo. Mas assim, eu sei que tem, acho que uma série de reality show, né, de círculo, umas paradas assim, mas não é isso não. É um filme onde ele começa com um grande grupo de pessoas, todas em círculo, né, em etapas diferentes, assim, de um círculo, num desenho muito louco desenhado no chão. E aí a gente descobre, assim como esses personagens descobrem, que eles vão morrer. É isso. Só vai sobreviver um daquele grupo enorme. E esse grupo é formado por homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, jovens, adultos, pessoas que tiveram câncer, pessoas que estão com câncer, pessoas boas, pessoas más, né? São pessoas completamente aleatórias, sem nenhum padrão, que foram trazidas para jogar esse jogo, que só sobrevive um, e que nenhuma regra está sendo explicada e nenhum objetivo está sendo dito. E aí eles têm que ir por dedução do local ali, por puramente tentativa e erro, eles descobrem tudo que eles têm que fazer para conseguir sobreviver. E é bem interessante. E a grande pergunta é, quem que eles vão escolher para sobreviver? Por quê? Porque se eu quiser sobreviver, eu vou ser responsável pela morte das outras, sei lá, 50 pessoas. Mas eu não quero morrer, porque eu quero sobreviver. Mas como é que eu vou matar aquela criança? Entendeu? Então, é uma forma, eu achei uma forma bem interessante de trazer a pauta de discussões de julgamentos sociais, né, relações humanas. Então, é um filme que parece cabeçudo, e talvez ele seja um pouco cabeçudo, né? Eu gosto de cabeçudo. Eu não sei nem porque você tá lembrando dele com esse daqui, porque esse daqui é só, tipo, Jogos Mortais. Ah, sim, não, é diferente, mas a gente citou várias vezes, e pra quem curtiu, sei lá, O Poço, né, da Netflix também, é nesse esquema, assim. Eu não vi O Poço. Tá errado você, né? Tô errado, não vi O Poço. Vamos assistir O Poço. Cair no poço não posso. Não? Não, vai ficar sem janta hoje. Pela piada ruim. Você tem que assistir Poço, Baço. E você tem que assistir Parasita. São 2 filmes que você tem que assistir. Tá certo. Vou sim. É isso. Bem, já estamos com 55 minutos. Vamos... É hora de dar tchau? Sim. Então é isso. Bom, enfim, só pra gente não perder o costume, de 1 a 5 selos cabulosos, qual é a sua nota para a primeira temporada de Alice in Borderland? Acho que uns 4,5 selos cabulosos. Acho que vale, sim. Concordo. Acho que tem uma certa barriguinha ali na parte da praia que me irrita um pouco, apesar de depois você entender que ela, sabe, meio que é necessária, mas eu acho que, nossa...
Então, podia ser feito de uma outra maneira, né? E também tem uma coisa que me irrita no último episódio, que tem uma apresentação de 2 personagens que tem uma luta muito foda, adoro, mas você tem um puta de um flashback dos 2 pra explicar quem que ele é naquele momento, e você fala, cara, não, eu tinha que ter visto isso antes, sabe? Eu quero ver agora, no meio do embate épico, um puta de um flashback explicando quem que eles são, sabe? Isso me tirou foi puta anticlimático, assim, mas fora isso, eu gostei bastante. Foi muito assistir essa parada. Essa questão desses personagens que você fala é interessante, porque, inclusive, uma dessas personagens é uma personagem trans, então é colocado à pauta, né, a questão da sobrevivência dessa personagem, fora desse mundo violento e tal, então é bem legal, mas eu concordo que na montagem talvez não foi o melhor momento, né, para ser apresentada a história. Eu entendo por que foi escolhido ali, mas ao mesmo tempo a sensação que dá é que cada diretor pegou um episódio diferente e no final ficou meio desconversado, sabe? Então poderia ter sido apresentado em outro lugar, concordo com você. Mas mesmo assim, essa luta é espetacular. Assim, o que o anticlímax, né, do momento da montagem traz, porque o problema não é a história, é o momento onde ela está sendo contada. Na luta, meu irmão, pra quem gostou de Kill Bill, assim, é isso, 10 de 10. Adoro. E também quero ver a segunda temporada, também fecho com você em 4.5 selos cabulosos. Muito bem. Você quer falar pro pessoal quais são as redes sociais do Perdidos na Estante? Sim. Você pode procurar o Perdidos na Estante tanto no Twitter quanto no Instagram, como Perdidos na Estante. Você encontra ele lá fácil lá para conseguir. E você encontra também o Leitor Cabuloso e as redes sociais do Leitor Cabuloso lá também. Desculpa, em @Leitor Cabuloso, tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso. No Twitter, o Perdidos está como Perdidos Estante, tá? E no Instagram é Perdidos na Estante Pod. Mas se você escrever o título na busca, você vai encontrar o projeto. Isso. E nós temos também pessoas maravilhosas que ajudam que a gente possa continuar com o Leitor Cabuloso existindo, e caso alguém queira contribuir para esse projeto, doando pra gente mensalmente, todo mês, no mínimo R$5 e ganhando algumas recompensas de contrapartida, só abrir aí no seu celular PicPay, escrever @Leitor Cabuloso, que vocês vão conhecer os planos, ou lá no Catarse, catarse.me/leitor_cabuloso. É isso, Basso? É isso, sim, senhora. Então, muito obrigada a todo mundo que apoia, muito obrigada a todo mundo que ouviu. Essa edição especial e diferente do Perdidos na Estante fica por aqui. E assim, eu peço que vocês, gente, comentem no site do Leitor Cabuloso ou lá no Castbox, para quem ouve a gente por lá, obrigada. Eu sempre acompanho os comentários lá, ou marca a gente nas redes sociais para falar se vocês gostaram desse formato mais solto, onde ainda assim a gente divide sem spoiler e com spoiler, mas é uma coisa meio íntima, né? Mais tranquila da gente produzir e com transmissão na Twitch TV, que esse episódio vai ao ar no dia 25 de fevereiro de 2021 e a gente vai tentar salvar o vídeo da nossa gravação sem edição na Twitch TV. O link vocês encontram no meu perfil pessoal, @Domenica_Mendes, ou lá no do Basso, @senhorbasso. E acho que é isso, né, gente? Então, a gente volta na segunda-feira com o episódio 100 e na sequência, na quinta-feira, começa o episódio 101, que tem aí a participação da galera na campanha # o podcast é delas 2021. Obrigada pelo download, fiquem em casa, um beijo e assistam Alice in Borderland. Eu acho que é isso, né, Basso? É isso. Arrasou. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.